O astrofísico Neil deGrasse Tyson, que anteriormente atuou como apresentador no programa Cosmos, é amplamente reconhecido por sua prática de compartilhar explicações sobre princípios científicos presentes em filmes através de suas redes sociais. Mas em relação à realidade que nos cerca e sobre uma das tendências tecnológicas que mais ganha popularidade agora, o que será que o astrofísico pensa? Notadamente, precisamos lembrar que o astrofísico nova-iorquino é um dos rostos mais conhecidos da ciência contemporânea, e isso é uma notável conquista de sua parte. Diretamente, também precisamos lembrar que a sua fama e relevância científica acontecem não por ter realizado alguma grande descoberta científica, mas mesmo assim, ele conta com uma extensa, produtiva e renomada carreira acadêmica. Corretamente, é preciso reconhecer que a sua excepcional capacidade de apresentar conceitos complexos da física e de uma maneira leve, simples e sempre bem-humorada, realmente é um diferencial que nós apreciamos. Nesse contexto é notável o destaque que seu carisma e competência ajudaram muito a elevar o nível de sua própria carreira. Tanto que esses e outros fatores o levaram a se tornar o apresentador principal da renomada série televisiva Cosmos, ocupando a posição anteriormente que pertencia ao icônico astrofísico Carl Sagan. Esse papel não apenas solidificou sua reputação como um comunicador científico e excepcional, mas também o estabeleceu como o sucessor digno de Sagan na exploração do que está dentro e fora de nosso pálido ponto azul. Outra coisa semelhante a Carl Sagan é que através do livro Morte no Buraco Negro, lançado em 2016 aqui no Brasil, vemos que Neil deGrasse Tyson também sabe usar as palavras com uma certa excelência. Veja um exemplo nesse trecho. Não vejo o universo como uma coletânea de objetos, teorias e fenômenos, mas como um imenso palco de atores impulsionados por intrincadas reviravoltas da linha narrativa e do enredo. Assim, ao escrever sobre o cosmos, parece natural conduzir os leitores para dentro do teatro, até os bastidores, a fim de esclarecer aos seus olhos como são os cenários, como os roteiros foram escritos e para onde as histórias se dirigirão a seguir. Ainda nesse livro, Morte no Buraco Negro, o autor passeia pelos mais diversos temas. Tyson mostra como a indústria cinematográfica retrata a vida extraterrestre e ao mesmo tempo que examina também a relação entre ciência e religião no contexto de conflitos históricos. Assim como fala sobre robôs e inteligência artificial também, em uma entrevista em relação ao conteúdo desse livro. Acho que podemos mandar um robô para o espaço e ele conseguirá resolver tudo sozinho. Mas eu não quero perder o lugar na viagem. Quando astronautas voltam de uma missão, eles são festejados, há desfiles. Nada disso, porém, acontece com robôs. A exploração espacial humana captura as nossas emoções e instiga as pessoas a aprender mais. Em outras palavras, o que ele diz é que enquanto não forem capazes de simular curiosidade humana e as centelhas de insights que nós temos, robôs continuarão sendo usados apenas para descobrir o que nós já esperamos encontrar lá fora. Nos últimos anos, contudo, a tecnologia da inteligência artificial evoluiu bastante, e é sempre importante destacar esse ponto. Em outra oportunidade recente, o problema com a inteligência artificial, disse o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, é que as pessoas não percebem há quanto tempo usam tecnologias que são essencialmente IAs, essencialmente artificiais. Então eles acham que é algo novo, mas na verdade uma IA é algo que já existe há algum tempo, desde o Google Maps até a Siri, por exemplo. A ideia é que praticamente estamos tão acostumados com aquilo que usamos no celular e computador que perdemos a capacidade de reconhecer a inteligência artificial por trás do produto. E nas palavras de Tyson, podemos descobrir que as terríveis previsões para a IA são um excelente clickbait para a mídia. Pois, é claro,
O público agora pensa na IA como um inimigo da sociedade sem realmente entender o papel que ela já desempenhou nessa mesma sociedade. Então, sabe aquela ideia sensacional de uma iminente rebelião das máquinas e que vai acontecer graças ao vilão dominado por uma inteligência artificial ultra realista e avançadíssima? Pois é, a realidade pode ser um pouquinho menos empolgante e muito mais segura do que essa hipótese. Tyson também explicou: acho que quando você se acostuma com algo, você não pensa mais nisso como uma IA. Posso falar do meu celular e dizer: onde fica o Starbucks mais próximo? Quero chegar lá antes que feche e preciso do caminho de trânsito mais curto. E essa IA que está no meu celular vai dar essa resposta em instantes. E nenhum único ser humano esteve envolvido em toda essa decisão. Então, novamente, este não é um computador fazendo algo mecânico, é um computador descobrindo coisas que um ser humano poderia ter feito e que levaria muito mais tempo. Ninguém está chamando isso de IA. E por que não? E claro, podemos falar também sobre o queridinho ou a queridinha, não sei qual é o gênero certo, das inteligências artificiais, ou seja, sobre o ChatGPT. Como é um produto relativamente recente, ainda temos uma ideia de que uma IA pura, avançada e extremamente funcional está por trás dessa ferramenta. Mas conforme o tempo vai passando e outros produtos semelhantes, inclusive, começam a surgir depois dele, a ideia de que o produto é fruto de um trabalho de uma IA avançada pode ser apenas esquecida. Mas o nosso astrofísico em questão nesse vídeo reconheceu que a orientação é necessária em relação a tudo que envolve inteligência artificial, como acontece com qualquer ferramenta poderosa, inclusive. E ele ressaltou que não acha que essa mesma ferramenta esteja em uma posição única para acabar com a civilização em relação a outras ferramentas poderosas. E isso até faz sentido. Afinal, você consegue imaginar como era o mundo antes do lançamento e a popularização da internet? Embora seja difícil imaginar esse cenário, precisamos ter em mente que a internet também é uma ferramenta poderosa e passou pelo mesmo alarmismo, ou até mais, que vemos acontecer agora sobre as IAs. Sobre isso, Tyson também disse: é um problema difícil porque as pessoas temem o que não entendem. E temos os capitães da indústria dizendo: deveríamos temer isso. Presumimos que eles entendem o que estão falando. Portanto, minha resposta aqui é: sim, devemos temê-lo o suficiente para monitorar de perto nossas ações sobre o que você está fazendo com eles. Musk, Steve Wozniak e outros líderes tecnológicos assinaram uma carta em março que pedia uma pausa aos desenvolvedores de IA por pelo menos 6 meses para sistemas de IA mais poderosos que o GPT-4. Essa carta foi elaborada pelo Instituto Future of Life e também foi assinada por mais de 1000 pessoas que, de uma forma direta ou indiretamente, estão envolvidas em certas áreas específicas tecnológicas. Mas mesmo que importantes executivos da tecnologia como Elon Musk tenham pedido uma pausa no desenvolvimento da IA, citando preocupações de segurança, Neil deGrasse Tyson chamou essa expectativa de completamente irrealista. Sobre isso, Tyson disse: os Emirados Árabes Unidos têm um ministro da IA. Só para colocar isso em contexto, os países de todo o mundo preocupam-se com a IA, uma carta assinada por um monte de gente. Não creio que isso vá pará-la ou pausá-la, mas o que eles deveriam ter dito era que, dada a rapidez com que está acontecendo, vamos redobrar nossos esforços para ver todas as coisas ruins que isso poderia fazer e tentar evitar isso.